Jeremias capítulo 23. Versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 2. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Versículo 3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Versículo 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Versículo 8. Mas, e vive o Senhor, que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Versículo 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, pois sou como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Versículo 11. Porque tanto o profeta, como o sacerdote, estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 12. Portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados, e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Versículo 13. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, e cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Versículo 15. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos exércitos, e não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam ou fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, e não virá mal sobre vós. Versículo 18. Porque, quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, e ouviu. Versículo 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração, ou nos últimos dias entendereis isso claramente. Versículo 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, ou não lhes falei, contudo eles profetizaram. Versículo 22. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Versículo 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não incho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração?
Versículo 27, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 28, o profeta que tem um sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Versículo 29, porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Versículo 30, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Versículo 31, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, e dizem, dele disse. Versículo 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Versículo 33, quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, deste é o peso, que vos deixarei, diz o Senhor. Versículo 34, e, quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Versículo 35, assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Versículo 36, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Versículo 37, assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Versículo 38, mas, porque dizeis, peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, peso do Senhor. Versículo 39, por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença, a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. Versículo 40, e porei sobre vós perpétuo opróbrio, e eterna vergonha, que não será esquecida,